meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática hoje, no ritmo do São João e do forró, hein? Prepara aí que a gente essa semana vai forrojar bastante. E vamos para a nossa aula de hoje. Nossa unidade temática trabalhada hoje é a geometria. O nosso objeto de conhecimento são as figuras geométricas espaciais. Reconhecimento, representações, planificações e características. O tema da nossa aula de hoje é associação de figuras geométricas espaciais às suas planificações. Mas, professora, a senhora falou e eu ainda não entendi o que é que a senhora vai falar hoje. Hoje, gente, nós vamos falar das figuras geométricas espaciais, tá? Vamos relembrar umas dessas figuras e vamos ver a sua planificação. Vou explicar direitinho para você o que é uma planificação. E aí a gente vai relembrar o que é um prisma, uma pirâmide, um cilindro, cone, cubos e blocos retangulares, tá certo? Bloco retangular que também é o paralelepípedo, tá certo? Mas tudo com calma, para todo mundo entender, tá? Não se preocupe. Então a gente vai começar lembrando aqui o que é uma figura geométrica espacial, né? A figura geométrica espacial, ela estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço. Eu costumo dizer que são essas figuras que dá a impressão de que vai sair do papel, tá certo? Quando você olha aqui, para essas figuras, você tem a impressão de que ela está saindo do papel, que você pode tocar nela. Então, eu acho que assim fica mais fácil da gente entender o que é uma figura espacial, tá certo? Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas, tá? Então, tanto faz a gente chamar de sólido geométrico ou de figura geométrica, tá certo? Vai ter hora que eu vou falar figura, vai ter hora que eu vou falar sólidos, mas aí é a mesma coisa, tá certo? Então, sólidos geométricos ou figuras espaciais. O que é que precisa ter para ser um sólido geométrico? Ele precisa ter 3 dimensões. E aí é o comprimento, a largura e a altura, tá certo? Veja comigo aqui na imagem desse bloco retangular e desse cubo. Comprimento, tá? É essa medida daqui. Largura e altura, tá? Comprimento, largura e altura. E quando a gente olha para ela, a gente tem ideia de que pode tocar, de que ela pode sair do papel, tá certo? Então, para ser um sólido geométrico, ele precisa de 3 dimensões. Quais são elas? Comprimento, largura e altura, tá certo? Ficou bem fácil, né? Agora vamos ver se a gente entendeu realmente essa parte. Quais desses objetos são considerados planos? Eu não quero os sólidos geométricos espaciais, tá? Eu quero os que são planos, tá? Das figuras planas, que são aqueles que estão retinho e parece que está colado lá no papel e não vai sair. Então, olha comigo nessa imagem, observa comigo aí, eu sei que tem 3, tá certo? Eu tenho aqui um caderno, né, figura de um caderno, um cilindro de oxigênio, um cubo, cones, a tela de um tablet e um quadro. Então, a primeira figura que a gente destaca aqui é o caderno, tá? Você olha para ela, você não tem a impressão de que ela vai sair do papel, tá? Então, a outra figura que a gente vai ter aqui, plana, é o quadro, tá? Bem retinho ali, coladinho. Não tem a impressão de que vai sair, não tem as 3 dimensões. E aí, a outra figura, a imagem do tablet, né? Quando eu olho para essas 3 aqui, eu tenho a impressão de que ela vai sair um pouquinho, né? E aí, elas têm as 3 dimensões, tá? Que a gente falou anteriormente. E aí, para ser um sólido geométrico, ele também precisa ter face, arestas e vértices, que nós já tratamos aqui também das nossas aulas, tá? Então, vamos só relembrar. A face são os lados do nosso sólido, né? Então, cada face dele, né, cada ladozinho dele, a gente chama de face, tá? As arestas são as retinhas que a gente encontra, tá? Todas elas aqui são as arestas. E os vértices é o encontro das arestas, tá certo?
Então, eu pego essa aresta com essa e essa, eu tenho um vértice. Outro vértice, outro aqui, aqui, ó. Cada pontinha desse é um vértice, tá certo? Então, um sólido geométrico, ele tem as 3 dimensões, ele tem aquela ideia de que está saindo do papel e ele tem face, arestas e vértices, tá certo? Nossos sólidos geométricos, eles podem ser classificados em 2 tipos, tá? Eu vou botar de 2 categorias, as dos poliedros e as dos corpos redondos. Poliedros significa polis, muito, e edros, faces, né? As planícies, né? E corpos redondos, são superfícies que estão arredondadas. O nome já diz, ó, gente, corpo redondo, né? Significa que ele vai ter alguma área dele redondinha ou arredondada. Na figura você consegue ver, em cima, ó, os corpos redondos, a bola, né, a esfera, é um corpo redondo, né? Ele vai rolar facilmente, o cilindro e o cone. Lembrando que os corpos redondos, eles rolam facilmente, então para você descobrir se é um corpo redondo ou não, é só você ver se ele rola ou não rola. E os poliedros, né, são os que têm as faces e eles não têm aquela área arredondada, tá certo? Então eu vou ter o bloco retangular, que a gente também chama de paralelepípedo, o cubo e uma pirâmide, tá certo? Lembre, corpo redondo, uma superfície arredondada. Todo o restante é poliedro. Tá vendo, gente, que é muito fácil. No instante, a gente aprende. Agora a gente vai entrar nas planificações. O que é uma planificação? Quando você lembra, assim, quando você escuta o nome planificação, lembra plano, né? Então, é basicamente isso, ó. É um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retornam à sua forma espacial que lhe deu origem. Professora, não ficou fácil, não. Gente, presta atenção. Aqui é o cubo e ele está montado, tá? Quando a gente desmonta ele, ele fica assim. E aqui é a planificação dele, tá? Ele ficou todas figurinhas planas, ó, tá? Não tem as 3 dimensões, por isso que é uma planificação. Então, tem o cubo, que é o nosso sólido geométrico, e aqui do lado a planificação, tá certo? Então, o que é a planificação? É quando eu pego o nosso sólido e desmonto, né? Vamos dizer assim, eu desmonto ele, eu abro ele, tá certo? Então, fica muito fácil, né? Tudo muito simples, gente, é só a gente ir pegando de pouquinho em pouquinho. Então, observa comigo as outras planificações dos outros sólidos geométricos. A do cubo, a gente viu anteriormente, né? A do cilindro, nosso corpo redondo. Ele tem, ó, esses 2 lados redondos e aqui um retângulozinho, né? Aqui nós temos a pirâmide e o prisma. Então, você vê que a planificação, só lembrando, é quando a gente abre ele, né? Quando a gente desmonta ele, tá certo? E aí fica tudo muito simples, muito fácil, é só ver. Tem um corpo redondo, já vai ter um círculo. Não tem, é só formado de quadrados, então é só a gente tentar assimilar as regiões planas ao nosso sólido, tá certo? Aí eu vou precisar que você use a sua imaginação, tá certo? Que você pense bastante. Vamos praticar um pouquinho as planificações. Desmontando uma caixa de sapato fechada, temos qual formas? Ó, eu preciso que você imagine uma caixa de sapato, tá? Imaginou aquela caixinha de sapato. Quando a primeira coisa que a gente vai ver é um corpo redondo? Não, né? Porque não tem formas arredondadas na caixinha de sapato. Então, esse daqui já está fora, né? Porque isso aqui significa que é um corpo redondo, né? Tem a especificação redonda. Aí sobrou esse aqui e esse aqui. Quando eu penso na caixa de sapato, eu imagino ela pequenininha ou imagino ela maiorzinha, né? Com seus retângulozinhos. E aí eu já vejo que ela se torna um pouquinho maior, né? Então, quando a gente faz a eliminação, a gente também descarta esse aqui, tá certo? E aí só sobrou esse daqui pra gente, ó. A nossa caixinha de sapato. Quando a gente desmonta, ela fica assim, tá certo? E aí a gente vai
Continuando. Agora, quando eu desmonto um cubo, temos qual forma? Eu já mostrei aqui como era a planificação do cubo. Foi a primeira planificação que eu mostrei. Como o cubo não tem uma superfície redonda, a gente descarta esse aqui também, né? E esse aqui, gente, a gente acabou de ver na questão anterior que era da caixa de sapato. E a caixa de sapato, ela lembra um bloco retangular, não é um cubo. E aí, sobrou aqui do meio, né? Que é a nossa planificação do cubo, tá certo? Lembra, não pode ser esse, porque o cubo não tem especificações redondas, né? Não tem superfícies redondas. E essa daqui é a do bloco retangular, tá certo? Ó, quando desmontamos ou planificamos a casca, vamos chamar assim, de alguns sólidos geométricos, surgem regiões planas, tá? Complete e observe. Lembra que eu disse que a gente pega o sólido e desmonta ele, ele perde as dimensões, ele deixa de ter as 3 dimensões e fica todo plano? É isso que acontece. Por isso que o nome é planificação, é porque a gente vai deixar ele plano, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai dar o nome do sólido, a gente vê aqui a planificação para reconhecer a figura geométrica desse sólido, tá? E aí aqui a gente bota o nome da figura geométrica, tá certo? Então, que figura é essa? Que sólido é esse? Esse é um cubo. E aí a gente tem a planificação dele. E essa aqui? Que figura plana é essa, gente? Que a gente já estudou anteriormente. Essa daqui, ó, é a do quadrado, não é isso? E aí, qual é a região? Uma região quadrada, né? Para ir combinar, fazer a concordância da língua portuguesa, né? Agora, vamos aqui, ó. Observe bem esse sólido geométrico. Como é que eu chamo esse sólido geométrico? Eu vou chamar ele de cilindro, certo? E aí ele vai ter 2 regiões para a gente observar, né? Essa daqui, tá certo? Que pega as regiões da pontinha dele e a do meio, tá? Vamos ver primeiro essa aqui, ó. Essa daqui lembra qual? Qual figurinha daquela? Lembra o retângulo, né? Se é o retângulo, ela tem a região retangular, tá? Lembrando que a gente está fazendo a concordância, tá? Para não ficar falando errado. Ou região, como é que a gente chama? Circular, ó. Aqui. Região circular ou região de círculo, do círculo, tá certo? Então, aqui a gente tem o retângulo e o círculo, tá certo? Ou região circular, também, não tem problema. Então, no cubo, a gente tem a região quadrada. No cilindro, a gente vai ter a região retangular e o círculo, tá certo? Agora, eu quero ver quem entendeu bem direitinho aquela parte dos poliedros e dos corpos redondos, tá certo? Lembrando, pega no nome, corpo redondo. Se é um corpo redondo, tem a superfície arredondada. Então, aqui, ó, dessas figuras do prisma, do cone, da esfera, do bloco retangular, do cilindro. Então, vamos começar com essa aqui. Se for poliedro, a gente bota P. Se for um corpo redondo, a gente bota C. Tá certo? Então, aqui é um poliedro. Por quê? Não tem superfície redonda. Então, é P. Tem superfície redonda? Tem, ó. Olha aqui embaixo. Então, é C de corpo redondo. Aí, agora, a gente vai para nossa esfera. C também de corpo redondo. Agora, o nosso bloco retangular ou paralelepípedo não tem superfície redonda, então P também é um poliedro. E esse aqui também, ó, não tem superfície redonda, apesar de ter aquela ideia de que isso aqui parece um círculozinho, mas não é, tá? Então aqui também é um poliedro. E o nosso cilindro também é um corpo redondo, tá certo? Tá arredondado aqui e aqui. Então, corpo redondo é muito fácil de lembrar, gente. É só ter a superfície arredondada. O restante é tudo poliedro, tá certo? Então, vamos aí para a nossa atividade final para a gente fechar com chave de ouro. Essa daqui você vai precisar prestar muita atenção, tá? Tem que observar bastante.
Observe a ilustração abaixo e responda a questão. Qual cubo representa o correspondente à planificação? Professora, eu não entendi. Eu tenho uma planificação e eu tenho alguns cubos de exemplo, tá certo? E o que é que eu preciso me atentar? O que é que eu preciso prestar atenção? Nessas figuras aqui, tá? Quando eu fechar isso aqui, qual vai ser a posição dessa figura? Será que essa figura vai ficar do lado da estrela? Será que o triângulo vai ficar do lado do círculo? Ou será que vai ficar um em cada lado, um em cada face? Né? Quando eu fecho isso aqui para baixo e boto os outros dois para baixo e esse fica em cima, né? A gente precisa pensar um pouquinho dessa forma. Então, como não tem nenhuma figura aqui, então aqui, já não pode, né? E muito menos essa aqui, tá? Porque essa daqui é a que fica logo de frente para cá. Então, só me restou duas, que é a letra C e a letra D. Quando eu fecho ali o meu cubo, eu vou ter o triângulo de um lado, o círculo em cima e a estrela do outro, certo? Então, a gente tem que ver aí se é a letra C ou a letra D que dá essa ideia. Apesar de eu não estar vendo aqui o triângulo, mas eu estou imaginando que o triângulo está nessa face que está aqui, Então, aqui eu tenho um triângulo, em cima eu tenho um círculo e do lado aqui, desse lado, eu tenho uma estrela, que vai corresponder a isso aqui, Quando eu baixo essa daqui, o triângulo fica aqui, o círculo em cima e a estrela do outro lado. Por isso que a nossa resposta é a letra C. Não vai ser a D, porque não está mostrando em nenhum lado aqui a estrelinha. Tá certo, gente? Então, essa daí você precisou pensar bastante, usar bastante a imaginação. Mas basta só você praticar, tá certo? E o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos as figuras geométricas espaciais, fizemos aquela releitura, né? Aquela retomada e as suas planificações. Essas aqui são as nossas referências de hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e conto com você na próxima aula. Um beijo, até a próxima!